Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o canal do Oeste Sem Filtro, todos os créditos ao canal deles, o link tá na descrição e no comentário fixado. E para quem apoia o canal, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos. E é muito importante que você comente a sua opinião, comente um boa tarde, boa noite aí, um oi, que também já ajuda esse vídeo chegar para mais pessoas aí. E sem enrolações, vamos ficar com o vídeo. E o presidente Lula abriu nesta terça-feira o debate de líderes da 80ª Assembleia Geral da ONU em Nova York. Ele reagiu às sanções do governo americano contra Alexandre de Moraes, sua mulher Viviane Bart de Moraes e outras autoridades do judiciário brasileiro. Lula criticou as interferências externas e defendeu a soberania do Brasil. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Esta ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Numa referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula ressaltou que o Poder Judiciário enviou uma mensagem clara aos candidatos autocratas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e aqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. O petista afirmou que no Brasil a regulação das redes sociais não é censura, mas a aplicação da lei, essencial para combater ataques criminosos e também a desinformação. As plataformas digitais trazem possibilidade de nos aproximar como jamais havíamos imaginado, mas têm sido usadas para semear intolerância, misoginia, xenofobia e desinformação. A internet não pode ser terra sem lei. Cabe ao poder público proteger os mais vulneráveis. Ataques à regulação servem para encobrir interesses escusos e dar guarida a crimes como fraudes, tráfico de pessoas, pedofilia e investidas contra a democracia. Lula saiu em defesa dos regimes ditatoriais de Cuba e da Venezuela e criticou a ação dos Estados Unidos, destacando que medidas unilaterais afastam o diálogo e violam a soberania dos países latino-americanos. É preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. A forma mais eficaz de combater o tráfico de drogas é a cooperação para reprimir a lavagem de dinheiro e limitar o comércio de armas. Usar força letal em situações que não constituem conflitos armados equivale a executar pessoas sem julgamento. A via do diálogo não deve estar fechada na Venezuela. O Haiti tem direito a um futuro livre de violência e é inadmissível que Cuba seja listada como o país que patrocina o terrorismo. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo. Eu não tinha esquecido de você não, mas eu estava aguardando esse primeiro compilado aí do discurso do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU, nessa terça-feira em Nova York. Cauti, a gente separou aí alguns temas. O que você destaca, o que te chama a atenção? Que o Lula sofre de bulimia de absurdos, né, Paula? Muito boa noite, Piotr, boa noite, Ana, boa noite, Silvio, boa noite ao nosso público. Mais uma vez percebemos que temos um presidente da República completamente inadequado pelo papel que está exercendo e que, se de um lado diz que candidatos autocratas, né, teriam sido derrotados, do outro, no mesmo discurso, defende Cuba e a Venezuela, as duas ditaduras junto com a Nicarágua
Nicarágua, né, mais violentas, mais brutais, mais homicidas, mais assassinas, infelizmente que duram há mais tempo na América Latina. Não, se isso não é dar assim, os dois neurônios do cérebro ir um contra o outro, né, tem um ringue no cérebro do Lula e os dois neurônios estão lutando de forma árdua, né? Um discurso como esse é um limite do absurdo. Mas também quando o Lula fala que o poder público deve proteger os mais vulneráveis e, portanto, é necessário censurar as redes sociais. Não, o poder público nesse caso, e no caso o Supremo Tribunal Federal, está protegendo os corruptos. E é por isso que ele quer censurar as redes sociais, porque não quer que se denuncie que lá em Brasília estão roubando a torto e a direito. E também não quer que se denuncie, por exemplo, como aconteceu durante as eleições de 2022, que Lula é amigo de ditadores, que o PT é a favor do aborto, que tivemos o escândalo do Petrolão e do Mensalão, que foram protagonizados pelo PT durante os governos Lula e Dilma. Tem censura prévia para documentários que ninguém nunca viu, como o caso do Brasil Paralelo. Temos censura também no caso da famosa capa da Cruzoé, do amigo do meu pai, né, feita pelo próprio Supremo Tribunal Federal por ordem do ministro que era o protagonista da capa. E o poder público quer defender os vulneráveis? Não, o poder público, no caso da ideia completamente torta do Lula, quer defender quem? O sistema. Quer defender os corruptos, quer defender a manutenção do poder de uma casta que está se aproveitando dos pagadores de impostos brasileiros para ter vidas de luxo. E Janja que o diga, que hoje foi comprar um cinto lá para o Lula, que esqueceu o seu cinto em Brasília e gastou quase R$800. Se ela Macy comprava um cinto, custava $40. Então e o poder público defende quem? Se daqui a pouco vão censurar, né, isso também. Então é isso, estamos num delírio total, absoluto, e a pergunta que fica é: como que qualquer pessoa minimamente informada vai pegar esse discurso de Lula a sério? Porque quem sabe ler e escrever entende que Lula está delirando e que não pode ser tomada. O único ponto sério, na verdade, só para terminar, Paula, é um só. Quando ele se recusa a equiparar os gangues, né, gangues de traficantes, organizações criminosas a terroristas, e chega até a defender o tráfico de drogas. Não pode atirar em traficante, não pode destruir barcos de traficante, ou seja, deixa eles entrarem nos Estados Unidos, depois eventualmente faz investigação, processa, vê o que tem embargo de declaração, e por enquanto não acontece nada, esquecendo que tráfico de drogas mata. Nos Estados Unidos temos 100 mil pessoas que morrem todos os anos por causa do fentanil, e os americanos, segundo ele, não podem reagir. Então a parte mais grave desse discurso é a cumplicidade não só moral, mas material, com narcotraficantes internacionais e que, segundo Lula, devem gozar de impunidade. Então, além de delirante, esse discurso é vergonhoso. Uma página infame da história da diplomacia brasileira. Ô Silvio, eu quero te ouvir também. O Cautio apontou já algumas hipocrisias nesse discurso do Lula, mas antes deixa eu trazer mais uns trechos aí para rechear o seu próximo comentário. O Lula também afirmou que os ataques do Hamas são indefensáveis, mas destacou que nada justifica o genocídio em curso em Gaza. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo, mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. O povo palestino corre o risco de desaparecer. Só sobreviverá como um Estado independente integrado à comunidade internacional. Esta é a solução defendida por mais de 150 membros da ONU, reafirmada ontem aqui, neste mesmo plenário, mas obstruída por um único veto. Bom, e num cenário global, Lula também reforçou que os mais ricos devem pagar mais impostos do que os trabalhadores, garantindo justiça fiscal e ajudando a reduzir as desigualdades entre os países. A comunidade internacional precisa rever suas prioridades, reduzir os gastos com guerras e aumentar a ajuda ao desenvolvimento, aliviar o serviço da dívida externa dos países mais pobres, sobretudo os africanos, e definir padrões mínimos de tributação global para que os super ricos paguem mais impostos que os trabalhadores.
Agora sim, Silvio, também quero te ouvir o que te chamou a atenção nesse discurso do presidente Lula na manhã de hoje na Assembleia da ONU. Paula, eu vou me ater então a alguns pontos que desse trecho destacado, né? Eu acho que o Caute já tratou de outros, para que a gente consiga fragmentar tudo o que aconteceu hoje na ONU, e eu estou ansioso para ouvir a Ana Paula Henkel, que eu acho que quem está na melhor posição para tratar deste assunto no dia de hoje. Ele parecia estar falando numa assembleia do PT, e eu não sei se foi um bom negócio ler um discurso preparado pelo PT ou pelo Celso Amorim, que é o seu chanceler informal, assessor internacional da presidência da República, mas é quem redige os discursos do presidente Lula, e daquela forma que a gente conhece bem, né, com uma agenda empoeirada, com uma cartilha que o PT e essa esquerda, essa franja mais radical, aliás, que vaza até do PT para o PSOL, tenta levar para as ruas, que é se esconder atrás da cortina da causa palestina para defender o Hamas, para falar em genocídio por parte de Israel, sendo que nós estamos falando de um povo que foi atacado pelas costas por terroristas e luta pela sua sobrevivência, lutou contra a treva, aliás, é uma luta constante de lado a lado, do Hezbollah ao Hamas, passando por outras tantas frentes terroristas, um povo que luta pela sua sobrevivência. Então, eu acho que o Lula fez um discurso de petista. Queria acrescentar, e vou me ater a esses pontos, para não exceder o meu comentário. Paula, eu acho que não é bom negócio também defender a Venezuela e Nicolás Maduro nesta hora, em que os Estados Unidos já deixaram claro que não vão frear a tentativa de combater o narcotráfico neste continente, na América Latina sobretudo. E a Venezuela é só o primeiro passo. Outros países que já podem ser classificados como narco-estados também podem sofrer consequências. E o Brasil que se cuide. Eu também estou curiosa para ouvir a Ana, mas vamos fazer um giro aqui ainda sobre as falas do Lula. Piotto, também quero te ouvir, uma fala aí repleta de desconexão com a realidade. A gente vê ali o Lula elegendo alguns inimigos globais, né? As big techs, também os super ricos de novo no discurso do presidente Lula, incluindo também o governo dos Estados Unidos, várias críticas aí ao governo americano, as últimas sanções também, a questão do poder judiciário, né? Que ele falou da independência e da soberania nacional. Antes da gente trazer a fala do presidente Donald Trump, também queria te ouvir sobre o que disse Lula. Vou rapidamente, Paula. O Lula defendeu censura, não é novidade para nós. Defendeu leniência com o tráfico e ditaduras, também não é novidade para nós. Quando ele diz assim, não podemos fazer a equiparação, como o Caute lembrou, da criminalidade e o terrorismo. E faz o quê? Porque a técnica, ou o método dele no Brasil não está funcionando. O que fez Donald Trump logo depois, no discurso seguinte, demonstrou que sim, o quanto tinha de droga num navio que foi afundado, numa embarcação que foi afundada pelas Forças Armadas no mar, como ele disse, nos mares da Venezuela, ali, né, muito próximo ao Caribe, e o quanto aquilo representaria de droga e de pessoas americanas que poderiam morrer, ou seja, de americanos que poderiam morrer, de pessoas nos Estados Unidos que poderiam morrer. O Lula, não vamos equiparar. O governo americano quer tratar o PCC exatamente como uma organização terrorista, e hoje é o grande problema brasileiro. O crime organizado. Entre essas organizações, o PCC, o Comando Vermelho e por aí vai. Para se ter uma ideia, qual é exatamente a posição do governo em relação a isso? Quais são as medidas do governo para combater o crime organizado? Com relação às ditaduras, quer dizer, ele fala de autocracias, mas até quando ele falou autocrata, eu falei, ele vai falar mal do Xi Jinping, do Putin, dos ayatollahs e do Maduro. Não, ele estava querendo passar um recado para quem? Para o Donald Trump. É uma desconexão com a realidade, mas é o seguinte, naquele mundo globalista de uma ONU que já perdeu a razão de existir, porque é falida do ponto de vista dos princípios que a fundaram lá em 1945, para esta ONU, aqueles globalistas que vivem, diplomatas que vivem em Nova York, subsidiados pelos povos dos países os quais eles representam, ali vai ter aplauso. Compara depois o silêncio e a tensão, a apreensão daqueles diplomatas em relação ao discurso de Donald Trump. Ou seja, o que era esquerda festiva, o globalismo festivo no discurso do Lula, porque obviamente não para em pé, você não vai denunciar a Venezuela,
você não vai denunciar o que acontece na Nicarágua, você não vai denunciar Cuba. De novo, aquela pergunta das mais óbvias, aquele comentário dos mais óbvios, a comparação mais óbvia. São os cubanos que querem entrar nos Estados Unidos ou os americanos que querem migrar para Cuba? Essa é a questão. De que lado vem? Então, vamos lá. O discurso não parava em pé. Discurso de censura, né? Leniência com crime, enfim, essas coisas todas, e com ditaduras. Aí ele diz assim, naquele momento que ele está falando de Gaza, não, sob nenhum aspecto pode se permitir. Aí ele chama de genocídio. Genocídio é política de Estado contra uma etnia, não é isso. Ele não defendeu em nenhum momento, libertem os reféns. Aliás, a Giorgia Meloni, que deve falar amanhã, já disse numa entrevista hoje em Nova York que não tem Estado da Palestina, não tem apoio, enquanto não libertarem os reféns. Foi o que Donald Trump também disse. Porque qual foi a razão desse conflito de Israel com o Hamas? Aquele ataque terrorista, aquele ataque desumano, crime internacional contra civis. E, obviamente, também a consequência de levar sequestrados civis, famílias inteiras. E aí não se discute esse ponto, ele fala de genocídio. Quer dizer, para aquele globalismo, Lula é um sucesso, pode falar bobagem que for, como é aqui para essa esquerda, que foi nas manifestações do último domingo. Mas não para em pé. Aí vem um discurso sério, duro, que demonstra a hipocrisia do que se tornou a ONU hoje, denuncia todos os abusos da ONU. Aliás, não foi de hoje que a gente denunciou o que acontecia em Gaza também, instalações ali próximas da ONU que eram usadas, ou seja, por terroristas do Hamas. Quer dizer, a ONU precisa prestar contas sobre isso, e Donald Trump jogou tudo isso na cara de todos aqueles diplomatas. Acho que isso ficou muito claro, e também falou da Europa, mas a gente trata desse assunto depois, né? Ana, dá pra gente dizer que... Fala, meu pessoal! O que vocês acharam do vídeo aí da Revista Oeste, que sempre traz um ótimo trabalho pra gente? Então já deixa a sua opinião, que é muito importante para nós. Se você não comentou ainda, deixa um boa tarde, boa noite, um oi, que ajuda muito esse vídeo chegar para mais pessoas e a gente atingir um público maior e a gente se unir contra essa ditadura que o STF, o Brasil, está se tornando, né? E para quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, e é muito importante que você ative o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí na sua telinha. Diplomacia em crise. Lula admite à BBC que não ligou nem tentou contato com Trump após a taxação dos Estados Unidos, mesmo diante da gravidade da declaração e do atual embate em Washington. Imprensa silencia e não reporta as falas do presidente brasileiro. Durante a entrevista à BBC, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, admite que não fez qualquer tentativa de contato com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mesmo após a posição de tarifaço de até 50% sobre produtos brasileiros com aço e alumínio. Então é isso. Esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Quem quiser estar lendo as notícias aqui, é só entrar no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo.